todo esse processo, a gente sabe que acaba gerando um mercado informal, né? Cara, eu tô há 10 anos dentro, né, da cena aí do kitesurf especificamente. E eu vi algumas coisas dentro desses 10 anos mudar e vocês devem ter uma experiência infinitamente maior em relação a isso. Ainda existe muito esse mercado informal, ainda existe muito esse problema. Ele continua prejudicando o trabalho profissional de vocês? Existe muito, né? Isso é um fato. Mas isso também não é só um problema kite, né? É um problema Brasil. Você tem no iPhone, você tem nos outros produtos de esporte, você tem no kite, então meio que em tudo. O grande aqui é um problema gerado também por essa excesso de tributação, porque se diferença de preço, essa diferencial de preço, né? E também tem um pouquinho de diferencial das estações, né? Como o Bruno falou, como lá tem uma estação mais rígida na Europa, principalmente, mais curta, o que acontece? Para se alongar a season, né? A estação, os caras acabam vindo para cá, trazem equipamentos usados. Não, muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes não são brasileiros, né? E acabam usando esse equipamento, né? Tendo um uso maior e vendendo aqui, né? Isso é lógico que tem um lado positivo que permite pessoas comprarem um equipamento por um preço melhor, inegavelmente, isso é positivo, né? Principalmente para quem tem a grana mais curta, para quem está com a dificuldade. Mas tem um outro lado perverso que você enfraquece toda uma cadeia formal que poderia estar investindo no próprio esporte. Total. Acho que esse é o grande... Vou me crucificar, hein? Vou me crucificar aqui para vocês aqui, ó. Mas, na verdade, assim, qual a minha opinião em relação a mais ou menos esse ponto, né? Eu acho que existe uma linha extremamente tênue desse mercado informal que acaba sendo gerado por conta dessa movimentação, por exemplo, de estrangeiros que vem, tal, faz, acaba vendendo equipamento porque surge oportunidade, isso e aquilo, etc. Do cara, da pessoa que faz um negócio disso, que já gera um negócio, que intencionalmente faz disso um negócio, gira um negócio em torno disso daí, entendeu? Não, eu vou lá, busco XPTO equipamentos, trago pra cá e vem blá, blá, blá. Tem um lado... Mas desculpa, assim, as pessoas estão procurando oportunidade. Essa oportunidade só acontece porque, pelo que a gente falou lá atrás, que o Brasil permite que isso aconteça. Então permite que o cara vá para Miami, enfiar 2, 3 iPhones no bolso, ser mais barato do cara comprar na loja no shopping mall, cara. Então isso é um problema do Brasil, não é tanto das pessoas que estão se aproveitando Pode disso. Crer. Entendeu? É uma ótica assim, claro. as pessoas, oportunista não necessariamente é uma palavra pejorativa, é buscar oportunidades, né? Então, isso acontece muito por conta disso. Se o nosso país não tributasse tanto, né, um produto que, ao meu ver, deveria ser incentivado, minha opinião, equipamento esportivo, pelo contrário, deveria ser subsidiado, porque isso traz tantos N benefícios que nós falamos um pouquinho aqui, né? Então isso acaba acontecendo por conta disso, né? Mas assim, tem um lado, vamos dizer, positivo nisso, que assim, apesar de tudo isso, é muito difícil você conseguir suprir o mercado, a demanda, o que precisa ser feito dessa forma. Tanto que a gente está aí trabalhando de forma correta e tem uma demanda muito, muito grande ainda, apesar de ter também bastante coisas do outro lado. Então, é difícil, por exemplo, você falar assim, vou montar uma loja. Tá, se você não tiver, você não pode pensar em falar assim, vou investir 500 mil numa loja para montar uma loja, para montar uma escola, e você pensar que você não vai ter uma marca ou um fornecedor constante de equipamento. Você não pode ficar claro, todo ano eu vou achar 2 gringos, 3, 4, 5 gringos que vão me trazer 30 kites. Porque várias escolas hoje em dia têm essa demanda alta. Elas falam assim, eu vou montar uma escolinha. Tá difícil ter uma escolinha hoje em dia pela demanda que tá o kite. Então, o cara precisa de 30 kites todo ano para trocar. Ele não pode falar assim, eu vou considerar de fazer um investimento
numa escola, numa loja, e vou contar que todo ano eu vou achar os gringos que vão me trazer os kites. Você não vai achar. Você não vai Você conseguir, está tá? frágil nessa Então, história, né? Você tem que ter um... O mercado já cresceu o suficiente para você não poder depender disso. Apesar de que vai ter os gringos que vão aparecer e alguém vai pegar essa oportunidade em algum momento. Falar, mas comprei lá do cara, mas foi assim, apareceu, eu peguei, mas eu tenho minha fonte, eu tenho como manter minhas coisas funcionando, tenho como saber que eu vou vender tanto. Se eu falar, eu preciso de 10 kites em junho, 10 kites em julho, 10 kites em agosto, tipo, o cara consegue saber que ele vai receber, que vai precisar, vai aumentar. Você fala assim, eu vou montar uma escola, ele recebe o equipamento, então E isso aí fez uma com que... coisa interessante, desculpa, que tá ligado aí. Olha como é que é perversa a coisa, né? Eu acho que todo mundo vai concordar com isso. Ao mesmo tempo que você tem esse fornecimento de forma informal, né? Para usar uma palavra até leve, você tem um atleta que tem dificuldade de buscar equipamento para ele. Um atleta profissional, muitas vezes, tem dificuldade de buscar equipamento para ele. Né? O cara para na alfândega, querem taxar. E um atleta que não tem a menor intenção de venda desse equipamento, quer usar o equipamento, ou é um formador de opinião, alguém que vai só incentivar. Isso é cruel, cara. Isso é cruel. Ou seja, o cara que é brasileiro, que está muitas vezes representando o país numa competição internacional. Acho que cada um aqui deve ter uma história dessa, né? Eu tenho recentemente uma atleta da Norte, estava trazendo um wing e resolveram aprender o wing dela. Quer dizer, o que é isso, cara? E tem gente passando com alas para vender, né? Então é cruel o Brasil em algumas coisas, né? Eu estava pensando aqui, tem algumas coisas que eu acho interessante. E eu acho que o trabalho que a doutora faz de ter estoque aqui, estoque alto e ter um canal de venda já montado. Eu sou pequeno ainda, estou meio que voltando para o mercado, ainda não tenho uma estrutura grande, mas me vem na cabeça a Thule. A Thule que eu fui o primeiro cliente Thule no Brasil, ajudei nas importações, veio para mim na década de 90, e tinha o Thule num Porsche do Robin Nash, que era o REC. Esse REC custa 4 vezes, 5 vezes mais do que um REC nacional. E aí o cara foi crescendo. Hoje tem, 300 revendas Thule no Brasil, que dependem do estoque dele. Custa 5 vezes mais. A qualidade é boa, mas um REC nacional também faz a função de carregar. Então, eu acho que o Brasil tem umas coisas que é muito legal. Quando você aposta firme, o Brasil também te dá retorno, porque tem um público fiel aqui que vai. E eu estava falando assim, eu acho que melhorou muito a coisa de contrabando. Muito. Mas tem. E eu estava falando com o cara lá da Suíça lá, ele mesmo pega, ele tem um representante lá da Itália, ele atravessa a fronteira, os caras vão colocar gasolina na Itália, que é mais barato. Então é mais ou menos a mesma mentalidade. Eu tinha uma marca de relógio que vendia 5 mil relógios no Brasil. A gente sabia que 2.500 era gringo, era cara que viajava para fora e comprava lá fora. Então a gente fazia todo o estudo em cima de 2.500, sabendo que 2.500 e tratava de pensar como ganhar dinheiro na assistência técnica dos 2.500 relógios que vieram de fora. Putz, você comprou lá fora, se você tivesse comprado aqui, você não ia ter custo nenhum se tivesse garantia ou trocar a bateria. Você que comprou lá fora, você vai pagar muito mais caro para compensar isso aí. Então tem encaixes que você vai fazendo. Esse era um ponto que eu queria. Um ponto interessante mesmo. Esse era um ponto que eu queria fazer. Que o brasileiro é bom nisso. O brasileiro que vocês fizessem um comparativo, né? No final das contas, ou seja, esse mercado informal ele atrapalha, né, o trabalho de vocês. Mas em qualquer lado do mundo, isso que eu ia falar. Sim, qualquer lado do mundo. Mas até, né, pra gente gerar, né, pra galera de casa que tá assistindo, enfim, e de outros segmentos, pra gente gerar essa consciência em um comparativo de quais são os benefícios em relação a quem apoiar, né, comprar, né, ser cliente de quem faz um trabalho profissional, de quem anda aí pelas vias certas, ou quem acaba no descaminho. Quais são os benefícios, o comparativo disso daí? Por exemplo.
Eu posso falar disso daí porque eu trabalho há 20 e poucos anos nisso daí e a gente dá um respaldo bem grande. Eu atendo todo mundo, clientes hoje a gente trabalha com muita coisa, né? Mas a Nash, que foi o nosso carro-chefe, acaba atendendo gente que comprou fora, muita gente comprou fora, principalmente europeu. E a gente dá um respaldo diferenciado para quem comprou no Brasil, sem dúvida. Que nem o Fafo falou na história do relógio, é exatamente a mesma coisa. Dá problema? Eventualmente dá, entendeu? Não dá muito, mas eventualmente dá. E quando dá, o cara que comprou no Brasil, ele tem todo o nosso respaldo. Não é uma cadeia fechada, um pós-venda. Quando né? o cara vem com uma coisa de fora, infelizmente eu não tenho como dar um respaldo pro cara. Eu dou, lógico que eu dou, mas eu tenho que cobrar por isso, porque eu não tenho como resolver um problema de uma pessoa que comprou uma coisa lá fora, porque eu não vou ter esse respaldo de fora. Absorver, eu vou ter. isso não é um problema. Eventualmente, eu acho que quando a marca faz o recall, alguma coisa assim, né, isso aconteceu recentemente, você acaba tendo que ter uma responsabilidade, né, por estar representando a marca aqui, extrapolar o que não foi comprado aqui, um estrangeiro que chegou com um produto que deu defeito, você acaba fazendo, mas num caso mais amplo, né? Do recall, de um problema mais amplo. Quando o produto foi adquirido lá fora, você não tem a obrigação nem legal, né? Eu diria, de dar garantia. Então é importante né, comprar produto com procedência. Eu acho que isso é importante, sim. Né? E como o Fafo falou, ele estava falando do exemplo do relógio, 5.000 para 2.500, a gente acredita muito nisso também. O meu trabalho é que nem o Fafo. A gente acredita que tem esses 2.500 que dão valor para isso, entendeu? Com certeza. Para ter essa tranquilidade de comprar. E eu tô atrás desse tipo de cliente. Não que os outros 2.500 que compraram fora não vão ser atendidos, eles vão ser. Só que a prioridade é de quem está enxergando o valor agregado das pessoas que estão lá 6 dias por semana, trabalhando, fazendo as coisas. Dinheiro, mas o fator dinheiro é muito. É que. Mais uma vez. A diferença também não é pouca, né? A diferença então, é... eu acho que o Brasil, ele ainda. Quando eu falei lá o exemplo da moto, é incrível como o Brasil consegue ainda ter preço. Você pegar uma marca aí, né, não vou falar, mas o cara consegue vender no mesmo preço que lá fora, não sei como. Realmente não sei como. Mas assim, outra coisa que a gente lembra, que eu lembro, outro dia estourou um wing nosso lá. Fui pedir garantia, o cara me deu no dia seguinte, crédito no ouro, o mesmo valor que eu paguei lá fora. E os impostos? E os impostos. Então, essa assim, é uma grande questão. E quando você apresenta a conta, o pessoal lá fora fica, hã? É isso tudo de imposto mesmo? Né? O frete também, que é um elemento caro também, então tem várias questões aí. Então quando você compra no Brasil, o cara que comprou no Brasil, ele recebe na hora. Ele quebrou o wing dele, eu dei um novo. Para ele, no dia seguinte, a fábrica me deu um crédito novo. Mas eu perdi 75% ali. Meu Deus. É de imposto. Meu Deus, para não deixar de atender o cliente, né,